A paz do Senhor. Livro de Romanos, capítulo 11, versículo 29. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Na tradução mais comum está escrito: porque os dons e a vocação de Deus é sem arrependimento. Vamos analisar hoje sobre os dons de Deus, a vocação, os presentes que Ele nos dá. E quero lembrar você, todos os dias estamos aqui, leitura da palavra, explicação da palavra e uma oração, todos os dias, né, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiramente, é importante falar da natureza. Qual que é a natureza dos dons, a vocação? É preciso de saber que Deus provém de Deus. Deus nos usa e nos dá dons através da sua graça, da sua misericórdia e da sua fidelidade. Então Deus dá dons, dá habilidades, dá talentos, e não é porque você é bonitinho ou porque é desprovido de beleza física. Deus vai te dar dons porque Ele é um Deus gracioso, porque Ele tem misericórdia de nós e porque Ele é fiel com a própria palavra dEle. É importante lembrar que, com respeito aos dons espirituais, existem dons espirituais e dons ministeriais. Dons ministeriais são aqueles dons que recebem pastores, evangelistas, esses líderes da igreja. E os dons espirituais é um dom para toda a igreja. Dentro de uma igreja, nem todos recebem dons ministeriais, mas dons espirituais é para todos receberem, todos serem usados de acordo com a Bíblia. Então Deus nos concede dons, habilidades específicas e talentos. Algumas pessoas falam: olha, eu perdi os meus talentos. Ninguém perde talento. Você deixa de ser usado, você deixa de trabalhar na obra, você deixa de granjear, mas perder talentos não, porque o texto que acabamos de ler vai dizer bem claro que os dons e a vocação é sem arrependimento. Falou de dons e vocação, duas coisas distintas. Vamos falar mais sobre isso aqui. Então é importante lembrar que quando Deus capacita o homem, a mulher para um propósito, é um propósito eterno e um propósito glorioso. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que Deus nos prepara, nos concede dons aqui nesta terra, mas pensando na eternidade. Lá no céu teremos trabalho, teremos atividades. Lá não ficaremos com os braços cruzados. Então é importante você granjear os seus talentos aqui, trabalhar aqui com aquilo que Deus te deu, porque lá na eternidade você também estará desenvolvendo esses trabalhos. Já falei sobre isso aqui e falarei mais em outras oportunidades. Vamos para o item 2, que é sobre o chamado. Dons muitos podem ter, chamado nem todos. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas nem todos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Vamos pensar aqui então na questão de ser escolhido. Deus nos capacita, usando para servir de um propósito específico no seu reino. Como eu já disse, que lá na eternidade trabalharemos na obra de Deus, trabalharemos no novo céu e na nova terra, teremos atividade lá nesse novo céu e nessa nova terra. O chamado não é baseado nos méritos, mas é pela graça. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Capacitar significa que equipar para cumprirmos a nossa missão, para garantir que o chamado dele seja efetivo, seja próspero em nossa vida. Eu acredito que você tenha alguns dons, alguma capacitação, e quando Deus te chama, você vai desenvolver esses dons. Por exemplo, tem pessoas que na igreja, talvez não sabe pregar, não sabe louvar, mas é uma pessoa que consegue ajudar os outros. Ela reúne um grupo, ela faz uma cesta básica, ela corre atrás de ajuda, ela leva alguém para o hospital, ela visita. Então, essa pessoa, a Bíblia chama de socorro.
ela tem essa capacidade de socorrer, ela consegue fazer isso melhor do que às vezes quem prega, melhor às vezes do que o pastor da igreja. Então, isso deve ser trabalhado, deve ser exercitado. É um papel muito lindo, muito bonito. Vamos falar aqui das misericórdias de Deus. O versículo que lemos vai citar o versículo está em um texto, e o texto diz que o apóstolo Paulo falando que do mesmo jeito que a misericórdia de Deus alcançou os israelitas, então está dizendo que, mostrando que Deus também, a misericórdia dele também pode nos alcançar, que seremos alcançados também. Às vezes você fala assim, eu não mereço ter o dom, eu não mereço o Espírito Santo, você meio que não merece mesmo, porque se você pensar que Jesus Cristo morreu na cruz por sua causa, então você merece. Se Jesus morreu e ressuscitou e foi ao céu interceder pelo Espírito Santo, para mim, eu mereço. Não porque eu sou bom, porque Deus cumpriu tudo o que precisava para que eu pudesse receber. Então, as misericórdias de Deus, saiba, Deus é misericordioso e Ele alcança você, e Ele enxerga você. E você não é uma pessoa qualquer, você é alguém pelo qual Jesus Cristo deu a vida, saiba disso. E os nossos deveres, já estou encerrando, já está no penúltimo aqui, o último e o próximo é conclusão. Devemos ser gratos a Deus pelos dons recebidos. Não importa se achamos que o dom é grande ou que o dom é pequeno. Devemos ser fiel a Deus como servos e honrar o chamado de Deus usando os dons dele. Eu estou lendo aqui no meu estudo que eu mesmo faço, mas é importante lembrar que temos que ser grato a Deus. Grato a Deus e honrar ao Senhor. Tem pessoas que às vezes têm algum ministério na igreja, mas queria ter outro ministério, porque acha que o ministério que tem não é muito importante ou que não vai ter muito galardão. Não pense assim. Deus só vai te cobrar aquilo que Ele te deu. E se Ele te deu algo, Ele vai cobrar 100% do que Ele te deu. Se Deus te colocou para ser o porteiro da igreja, Ele vai te cobrar 100% do serviço de recepção realizado. Se Deus te deu condição de ser pastor de um grande campo, de um grande ministério, Ele vai te cobrar pela obra desse grande campo, desse grande ministério. Quem vai receber 100%? Quem trabalhou no total da sua capacidade. Então não é porque o irmão que recebe os outros na portaria da igreja vai ter um galardão menor do que o pregador. Não, nada disso. Deus só vai cobrar aquilo que Ele te deu. Devemos então dar glórias a Deus. Os nossos dons ser usados para a glória de Deus e para o bem dos nossos irmãos. Para alcançar almas, para socorrer pessoas, para alcançar aqueles que precisam de Deus. Com compaixão, Deus teve tanta misericórdia do povo de Israel e perdoou por diversas vezes. Então devemos saber que a graça de Deus ela nos alcança. Não pense que você é qualquer pessoa. Você é escolhido por Deus, amado por Deus, chamado por Deus. Eu diria que só o fato de você estar aqui ouvindo essa mensagem cristã, você poderia estar ouvindo outras coisas, participando de outros lugares, ouvindo coisas que chamam mais atenção, mas você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Isso mostra que você não é qualquer tipo de pessoa. Para concluir, Deus não arrepende daqueles que Ele chama, daquele que Ele escolhe e da capacidade que Deus te deu. Devemos ser gratos a Deus e ficar prontos para ser usados como instrumentos na mão dEle. E que a irrevogabilidade de Deus nos inspire a vivermos uma vida segura e amor. Que o Espírito Santo nos guie nessa jornada. Você pode dizer um amém? Vamos orar agora, mas quero pedir você, é muito importante que você deixe o seu comentário aí para saber que você está acompanhando no devocional. Senhor Deus, eu oro por essa vida e com essa vida que quer ser usada em tuas mãos ou que está se perguntando qual é a minha vocação, qual é o meu dom, qual é o meu talento. Pai,
Que o Senhor possa, Pai, fazer com que essa árvore venha crescer tanto e dar tanto frutos, que não venha poder esconder para os talentos que tem. Usa-nos. Usa-nos, como diz, Pai, o hino, como um farol que brilha à noite, como uma ponte sobre as águas. Use-nos na tua obra. Nos capacite, Pai, a cada dia mais e nos dá força, Pai, para continuar nessa jornada. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.